Senhores, então, mais um vídeo para o canal YouTube da Internet Sul. É um prazer para nós da Internet Sul fazer uma entrevista com a doutora Andréia Abreu. A doutora Andréia é associada da Gravina Advogados, também é responsável pela área de TI e também, para nossa alegria, para nosso prazer, assessora jurídica da nossa associação da Internet Sul. Andréia, é uma satisfação imensa. Eu queria, em primeiro lugar, para os nossos telespectadores aí, que tu te apresentasse, fala um pouquinho sobre ti, e a gente já entra no nosso assunto, que são as cidades digitais, os projetos e o papel dos provedores nas cidades digitais. Então faz uma introduçãozinha aí sobre o teu trabalho, sobre o que tu está acostumado a fazer e qual é o teu papel aí na Internet Sul. Tá certo, Luciano. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer muito a Internet Sul, a tua pessoa, com esse projeto tão bacana de levar mais informação àquele interessado na área de tecnologia da informação e comunicação, em especial os provedores de internet, né? Eu atuo na área de tecnologia da informação e comunicação já há um tempinho, há uns 10 anos. Nesse tempo, pude acompanhar aí alguns movimentos, o crescimento do setor, novas leis, novas formas de contratação, movimentações no mercado que a gente vem participando e acompanhando. E um trabalho que me dá muita satisfação, que realmente me é muito grato, muito caro, é justamente a assessoria Internet Sul, porque é um ambiente de grande aprendizado, de grande troca e... Tu atendes a Internet Sul, deixa eu fazer um comercial, tu atendes a Internet Sul e também alguns provedores do setor, sim, né? Na área jurídica. Né? Sim, o nosso escritório, a Gravina Advogados, Luciano, tem um setor específico de tecnologia da informação e comunicação, no qual atendemos tanto empresas de telecomunicações, empresas que prestam serviços de valor agregado, de valor adicionado, e empresas também desenvolvedoras de software, empresas voltadas à TI, não tanto à comunicação. E um dos movimentos interessantes do mercado nesses últimos tempos é justamente essa convergência. A convergência dessas empresas. Então, para a gente tem sido assim uma experiência muito gratificante mesmo, ver as empresas fazendo negócios juntas, aproximando empresas, algumas fusões dentro do escritório. Tem sido bem... Todo mundo indo para o caminho do IP e todo mundo convergindo para fazer um serviço, vamos dizer assim, um complementar um do outro. Né? Exatamente. Bom, mas a gente está aqui para falar sobre cidades digitais. Recentemente, a Internet Sul está divulgando um position paper, que a gente chama, que é um documento, né, ou pré-documento, sobre o papel das prefeituras, do Estado, até do governo federal, na internet. Como ele deve se posicionar na hora de entregar o acesso à internet e também qual a nossa posição sobre o papel do provedor. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, primeiro sobre cidades digitais e logo em seguida sobre a legalidade dos modelos e qual é o caminho que deve ser tomado por esses entes públicos. Certo, Luciano. A gente, quando pensa em cidades digitais, muitos temas circundam este tema central das cidades digitais. Então você tem desde a legalidade até a parte regulatória, questões políticas, porque é um mote político muito forte, né? E a gente parte, Luciano, da conceituação do serviço de telecomunicações. Ele é um serviço público ou ele é um serviço privado? Perfeito. Olha, por natureza jurídica, ele é um serviço público. Isso é algo assim bastante claro dentro da doutrina, dentro dos estudos, dentro da jurisprudência. Agora, o fato dele ser um serviço público não quer dizer que ele será prestado pelo poder público. E se o for, deverá respeitar as regras que determinam como o poder público deve fazer a prestação desse serviço. Então, assim, até 95, a Constituição Federal reservava a prestação desse serviço à União.
Única e exclusivamente. Exatamente. Era monopólio da União a prestação do serviço de telecomunicações. Faria de forma direta ou através de empresas com controle da própria União, com controle estatal, né? Então, era realmente uma reserva para o poder público desse serviço que tem natureza pública, ok? A partir de 95, com a emenda constitucional, esse cenário mudou. Sérgio Mota e toda aquela confusão Exato. daquela época do primeiro ano do governo Fernando Henrique, né? Onde houve abertura de mercado, só para situar o pessoal historicamente, Exatamente. né? Então se abriu a oportunidade de entrar em entes privados num serviço público. Não, até mais do que só a oportunidade. Esse serviço foi privatizado. Lembrando que o telefone baixou aí de R$4.000 para R$50. Exatamente. Justamente buscando maior qualidade, universalização, tudo aquilo que o Estado agora num papel mais de fiscal, de regulador, através da Anatel, que a gente também vai dar o caminho histórico aqui, como é que se chegou à Anatel. Tudo isso que ainda vem sendo buscado de forma, digamos assim, ideal no Brasil, mas iniciou lá atrás, com a privatização do modelo. Exato. Então, no momento que o governo decide, em função das dinâmicas de mercado, em função de uma análise do serviço que vem sendo prestado, ele opta por um outro caminho, pelo caminho da privatização daquele serviço, essa é a nova regra. Este é o princípio que deve ser observado pelo poder público e pelas empresas que desejam entrar nesse mercado, correto? Correto. Então, a partir desta emenda em 95, iniciou todo esse processo de privatização. Em 97, foi publicada a Lei Geral de Telecomunicações, que criou a Anatel. Ou seja, o Estado disse para a sociedade, agora a sociedade, o setor privado vai prestar esse serviço, eu vou fiscalizar. Eu vou ditar as regras do jogo dentro do mercado para que haja equilíbrio, para que não haja monopólio, para que não haja concorrência desleal. Eu vou manter esse mercado saudável a partir da minha autoridade de Estado, mas a iniciativa privada é que vai jogar o jogo. Perfeito. Certo? Isso não é diferente para o modelo de cidades digitais. Sim, a lei continua em vigor, né? A lei é a mesma, né? Então, assim, quando o município deseja ofertar esse serviço público, hoje quase de primeira necessidade, porque acesso à educação, acesso a inúmeros serviços de total relevância para os cidadãos. Então hoje você ter acesso à internet, você poder navegar, é quase que algo vinculado à dignidade da pessoa humana. É uma estrutura mínima que todo ser humano deve ter para poder galgar aí os seus degraus, né, de crescimento, de evolução, de prosperidade, naquilo que escolheu. Eu acho que isso ninguém discorda, né? Exato. Esse é o ponto pacífico entre todos os entes que estão jogando esse jogo. Exato. Agora, como o município pode oferecer esse serviço ao Aí que eu queria chegar, doutor André, qual é a forma correta do município fazer isso? Ele pode colocar lá uma torre, ou passar um cabo e botar na casa do sujeito, ou ele tem que se certificar de algum outro caminho, ou de alguma outra ajuda, algum outro ente para fazer isso? Porque a gente sabe que, vamos fazer uma analogia aqui com transporte, a gente sabe que o governo contrata transporte de empresas privadas. Né? Concede então, linhas. Concede linhas e também contrata o serviço. Né? Então, por que a internet não poderia ser feita de uma forma similar ao transporte público ou a outros tantos serviços que são delegados? E não só poderia, como deve. Não, eu acho que nós concordamos que é o único caminho, mas tu has de convir comigo que não é o que tem sido feito, né? Tem prefeitura querendo dar uma de operadora de telecomunicações. Exatamente. E claramente não é o foco, não é o negócio dela, não foi para isso que a prefeitura existe. Não, né? e anda na contramão
do modelo instituído, que é o modelo privado. Então, desde 95, não cabe mais ao poder público agir de outra forma. Perfeito. Então, como é que o município pode oferecer serviço de internet, conexão à internet ao seu cidadão, se assim desejar? Através de uma empresa privada contratada para prestar esse serviço. Também pode fazer através da administração indireta, Luciano, como empresa pública. Uma empresa pública, uma autarquia, uma mista. É uma empresa pública cujo objeto social é vinculado, é relacionado com a prestação de serviço de telecomunicações. Inclusive a licença, né, tem que estar no nome dessa empresa. Com certeza. Né? Ou no nome da empresa privada que o município contratou, ou no nome da empresa pública que o município criou. Exatamente. O que não pode é o meio do caminho, né? Ah, eu pulo essa etapa da licença e vou atuar como operadora lá na frente. Mesmo que o acesso seja gratuito, ele é passível de licença. Mas certamente, a licença destinada ao município para a prestação de serviço de telecomunicação é a licença chamada SLP. Ela é uma licença absolutamente restrita do ponto de vista da abrangência. Sim, ela serve para ligar os prédios públicos, por exemplo. Exatamente, para dar acesso única e exclusivamente a serviços públicos destinados ao cidadão. Não pode, a licença SLP, né, licenciado privado, não pode jogar o cidadão na internet. Não pode. De maneira nenhuma. De maneira a licença correta é o SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, famoso aí entre os provedores de acesso. Essa licença então permite que o leque se abra ou para uma empresa privada ou para uma empresa pública, ou mista, né? Que ela vai ter a licença SM, e então essa empresa vai beneficiar lá os cidadãos e vai colocar a internet na casa ou no escritório do sujeito lá. De forma paga ou de forma gratuita, né? Isso pouco importa. Gratuita, evidentemente que você não pode exigir que uma empresa privada preste os seus serviços sem a devida contrapartida. Agora, se o município deseja ofertar ao usuário final de forma gratuita e bancar este projeto como... Vou citar um exemplo que eu gosto muito, que uma comunidade muito carente, que não tem aquelas condições de prosperidade que tu falasse, o município quer colocar a internet nessa comunidade. Certo. Acho que é a realidade, aí a plataforma de campanha de muitos prefeitos, não tem nada de errado nisso. É um trabalho louvável, todo mundo apoia. O que o prefeito pode fazer? Pode chegar lá no provedor de acesso, né, e dizer, olha, vou comprar de vocês, a prefeitura vai comprar, vai fazer uma licitação, vai licitar lá, olha, todas as empresas num raio de 50 quilômetros aqui da minha cidade podem erguer uma torre, participar dessa licitação, passar uma fibra ótica, enfim, pode fazer, a prefeitura pode fazer isso aí. A prefeitura vai lá no provedor e compra lá 1000 acessos, tá? Paga lá para o provedor, falar o valor da Telebrás aqui, R$35. São R$35 mil que a prefeitura vai estar pagando por esses 1000 acessos. Essa empresa privada que ganhou a licitação vai lá, instala a torre ou passa a fibra, instala lá os 1000 acessos ou disponibiliza os 1000 acessos, cobra a prefeitura. Se ela quiser repassar isso de forma gratuita para o bem social, não há nenhum problema. Mas o caso em si nunca deixou de ser privado. Obviamente a internet tem um custo, a prefeitura de maneira direta ou essa empresa de maneira indireta terão esse custo, né? A própria telecomunicação, né, Luciano, como é que a LGT prevê? Ela prevê regimes, regime público e regime privado. Mesmo a telecomunicação prestada sob regime público é prestado pela iniciativa privada através das operadoras que obtêm as concessões. Exato. Tem tabela de minuto telefônico. Exatamente. Então, mais ainda o SCM, que por própria disposição da LGT, no artigo 126, é prestado no regime privado.
Então, mais ainda reforça que esse é um serviço a ser prestado pela iniciativa privada. E o município tem diversas formas de contratação à sua disposição. Nós falamos duas aqui, mas... Exato, pode escolher uma das modalidades, exatamente, através da Lei 8666 de licitações, ou mesmo através de concessão, mas ele tem que contratar uma empresa. Tem que contratar uma empresa. Exatamente, uma empresa privada. Se ele não tem na sua administração indireta uma empresa de telecomunicações, uma empresa com viés tecnológico, então terá que contratar uma empresa privada para prestar esse serviço ao seu Então, se a prefeitura não tem uma empresa pública de tecnologia, né, como é o caso de São Paulo, que tem, como é o caso de Porto Alegre, que tem, e outras prefeituras que tem, o próprio Estado que tem, aqui no Rio Grande do Sul, no caso a Procergs, que tem. Mas, por exemplo, o município lá, vamos aqui perto de Caxias do Sul, aqui, o município Flores da Cunha, que não tem uma empresa mista ou pública com licença SM. Exato. No caso dele, não tem outra alternativa a não ser licitar ou conceder esse serviço a uma empresa privada. Não tem como pular essa etapa, né? Não. Dentro do regime legal que temos vigente da Constituição Federal, prevendo que o serviço é público, porém será prestado através ou de empresa ou através da administração indireta por empresa pública da União ou do Estado ou do município, ou de forma através de contratação, concessões ou autorizações para o setor privado. E isso é a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, Lei Geral de Telecomunicações. As mesmas regras. Vamos fazer agora o outro lado. O município que pulou essa etapa, ou por desconhecimento, que isso não pode ser alegado perante a lei, né? E não tem desculpa para não conhecer a lei, né? O município que por acaso queira erradamente, né, ilegalmente fazer isso. Quais são as penas que o prefeito e a administração pública está sujeita? A gente sabe que elas são bem severas. Olha, Luciano, antes de falar até das penas, a gente tem que falar dos caminhos, né? A administração pública municipal, ela está sujeita a fiscalizações especiais, né? Do Tribunal de Contas. Então, a própria Anatel. Então, assim, há diversas leis e diversas penalidades. Uma delas é a própria ação de improbidade administrativa. Então o prefeito pode ser, em última análise, ser responsabilizado superficialmente aqui, né, falando, ou de modo bem abrangente e geral, as penas são muitas e depende da análise do caso e dos fatos ligados àquele caso. Vamos falar de penas leves aí, como lacre, multa. Mas multa eu acho um pouco provável, mas é suspensão do serviço. A maior severidade é aquele administrador ser chamado à responsabilidade por ter gerido mal. Em último caso, né, pode ser até penalizado com a perda do direito político e toda aquela coisa que a gente está acostumado a ver aí nas CPIs e tudo mais, pode chegar a esse viés aí, num prazo mais, vamos dizer assim, a longo prazo, né? Mas pode chegar. Pode. O Ministério Público também tem aí a autoridade para investigar e para cuidar desses temas, os tribunais de contas, como eu te coloquei, a própria Anatel. Inclusive, deixa eu colocar uma coisa que até me ocorreu agora, mas acho que é pertinente. O cidadão até pode denunciar a prefeitura que está fazendo isso de forma direta, né? Porque ele está sendo prejudicado, né? Está sendo gasto dinheiro público numa coisa ilegal, né? Certamente. Fica uma sensação para o usuário de que digamos assim, que haja uma perda, porque talvez o setor privado esteja desejando atuar no mercado quando ele poderia receber aquilo de forma gratuita do Estado. Isso tem vários equívocos nessa ideia e nesse pensamento, né, Luciano? Claro. O primeiro deles é justamente o cidadão, ele deve cada vez mais
buscar alternativas e buscar que a lei traga estruturas para que ele possa atuar, para que ele possa empreender, para que ele possa se colocar no mercado e quem sabe ele ser um provedor de acesso à internet, né? Então o incentivo às micro e pequenas empresas, então toda essa gama de direitos está em jogo. Não é simplesmente o ganhar ou não ganhar a internet, né? O acesso à internet do meu município. É uma gama de direitos conquistados a duras penas, né? Dentro de um rol de princípios democráticos e de valorização do ser humano, para que ele não precise mais ficar nessa situação de ganhar tudo do Estado. Ou mendigar o acesso à internet. Né? Exato, Claro, não. porque a população em geral, e por péssimos exemplos que a gente tem no nosso país, acaba mendigando educação, mendigando saúde e acha que vai mendigar o acesso à internet. Exato. Nós não somos, como Internet Sul, nós não somos contra a oferta de serviços gratuitos. Muito pelo contrário, nós somos favoráveis. Eu quero que todas as prefeituras contratem os seus provedores, façam suas empresas e ofereçam acesso gratuito. Isso seria fantástico. Agora, há formas e formas. Às vezes naquela ilusão ali de, eu vou deixar de pagar lá os meus reaisinhos todo mês para ter internet. Aí a prefeitura acaba fazendo a coisa de forma incorreta, gastando, jogando dinheiro público fora. Né? Outra coisa, Luciano, vocês que estão colocados no mercado, vocês se mantêm atuais com relação às tecnologias, aos melhores equipamentos, sempre buscando, né, melhorar a qualidade do serviço. Vocês estão sob regras da Anatel bastante importantes e bastante rígidas, exigindo qualidade, e vocês vêm sempre buscando, né? Vocês estão sempre buscando essa melhoria e cumprindo essas regras. Como é que você exige o cumprimento desse tipo de regra de qualidade de alguém que sequer tem uma licença? Exato. Né? Ou não é função, né? Exato. É a mesma coisa que eu pegar um sujeito que tem uma farmácia, uma padaria e dar para ele uma empresa de telecomunicações. Com o perdão da comparação, mas é mais ou menos a mesma coisa. A prefeitura pode ser muito competente na saúde ou na educação. A gente sabe que nem sempre é assim, mas ela pode evidentemente ser, que é a função primordial dela. Sim. E ela pode ser muito incompetente na tecnologia. Aliás, a tendência é que ela seja, porque não é o negócio dela. Então ela entrega esse negócio, e aí é que está a maneira correta de se fazer as coisas, para quem tem competência, como tu falou, para quem está no mercado, sujeito a todas as regras. E nada melhor do que o mercado para ditar. Certamente. Né? E empregando tanta gente. O ano que vem, a empresa que foi contratada não serviu, acabou o contrato, se contrata outra empresa. E até se achar uma empresa e as penalidades para o descumprimento de um contrato administrativo também são muito severas. Desde uma advertência, passando por suspensões, multas e ao final uma impossibilidade de contratar com o poder público. Então, certamente a empresa que se colocar com a intenção de concorrer a este contrato, a poder prestar esse serviço de internet à população em uma licitação, ela precisa estar, olha, a documentação, os impostos têm que estar rigorosamente em dia, ela precisa apresentar atestados de capacidade técnica, então... Já precisa ter prestado esse serviço antes. Exatamente, então assim, são tantas as exigências e o município talvez não conseguisse cumprir essas exigências caso lhe fossem solicitadas, né? Exatamente. E não é a regra, e não é assim que a nossa legislação prevê, né, Luciano? E muito menos um município pode se eximir de cumprir a legislação. Essa questão do desconhecimento o exemplo, né, tem que vir, se cogita. Exatamente. Tem que vir primeiro. Né? Tem que vir primeiro. E seria de muita coragem aí de um gestor, de um prefeito, que viesse com esse novo discurso, com o discurso da legalidade, esclarecendo a população. Porque o que se começa a perceber é que essa
ou esse ou desconhecimento ou má fé dos municípios vem trazendo uma cultura equivocada para a população, que começa talvez a entender que ela realmente tem direito a receber do município um serviço gratuito. Gratuito e a que custo? Exatamente. A que custo? A que custo e que tipo de serviço, que qualidade, né? Exatamente. Não existe almoço grátis. Exato. Doutora Andréa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos em nome da Internet Sul, em meu nome e em nome de todos os nossos telespectadores. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. A gente vai conseguir, assim, esclarecer para os entes públicos que estão nos assistindo, senhor prefeito, pessoal do CPD que está nos assistindo, que é assinante aí, assiste o nosso canal, juristas, clientes, consumidores de internet, abram o olho. Prefeitura, internet, ou por um provedor ou por uma empresa pública. Não pulem essa etapa. É o dinheiro de vocês que está em jogo. Doutora Andréa, suas considerações finais, por favor. Luciano, muito obrigada pela oportunidade. Nunca é demais a gente lembrar que a Internet Sul também está totalmente à disposição, né, Luciano? Exato. Através dos seus diretores, da sua assessoria jurídica, igualmente, a prestar esse esclarecimento a quem quer que deseje conhecer um pouquinho mais a respeito da prestação de serviços de conexão à internet. Muito obrigado, então. O nosso position paper vai estar à disposição, internetsul.com.br. Façam um contato ou no e-mail gerex@internetsul.com.br. Vai estar à disposição de qualquer um, prefeito, consumidor, ente público, fiscalização, quem quiser vai ter acesso. Muito obrigado, doutora Andréa, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigada, Luciano.